As movimentações do Internacional no mercado de transferências estão longe de acabar, muito porque o time titular ainda não está montado na cabeça do técnico Alexander Medina, que precisa de reforços na lateral direita e também no setor do ataque. No ataque, a principal busca é por Ezequiel Barco, 22 anos de idade, que está no Atlanta United. E aqui eu trago os trunfos e as dificuldades que o Internacional encontra na busca por esse jogador. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e vamos falar sobre Ezequiel Barco, que é o principal foco de contratação da direção do Internacional nesse momento. Uma negociação absolutamente complexa de um jogador que tem muito mercado, que é muito valorizado e que o Inter não tem dinheiro para contratar. Tá, mas vocês vão pensar, tá, então o Inter não vai contratar. Calma, eu explico. Existe um caminho que pode ser executado e que pode levar o Ezequiel Barco ao Beira-Rio. É um caminho complexo, mas é nisso que se acredita e essa é a possibilidade, eu vou trazê-la aqui para vocês. O Ezequiel Barco, eu já falei por aqui, um atacante que se destacou lá em 2017 pelo Independiente de Avejaneda, tinha só 17 anos de idade e levou o time, ele carregou o Independiente nas costas com 17 anos para ganhar uma Copa Sul-Americana, inclusive ganhando do Flamengo a final dentro do Maracanã. A partir disso, o Barco, que tinha também mercado no futebol europeu, preferiu a Major League Soccer e recebeu uma proposta, o Independiente aceitou uma proposta de 15 milhões de dólares que veio do Atlanta United. O Barco de lá para cá sempre foi titular do Atlanta United, um dos grandes investimentos da história da liga. Tem um alto salário, acima de R$1 milhão por mês, por exemplo, impagável para o Internacional, e o Inter não tem condição de comprar esse jogador em definitivo porque o valor de mercado dele está acima dos 15 milhões de dólares que o Atlanta United pagou lá em 2017. Qual é o caminho que a direção do Inter tenta executar para trazer esse jogador? É um caminho que tem a ver com a Lei Beckham. O que é a Lei Beckham? Os times da Major League Soccer, eles têm um teto salarial. Esse teto salarial é de R$1,5 milhão por ano, tá? Então, isso em reais dá aí R$800 mil por mês, mais ou menos. Então, os jogadores da Major League Soccer, eles não podem ganhar mais do que, convertendo para o real, R$800 mil por mês. É pouco, é baixo o salário para a liga ser competitiva no mundo todo. Então a Major League Soccer criou a Lei Beckham para que estrelas do mundo possam jogar na Major League Soccer, que é, cada time pode ter 3 jogadores que ganhem acima do teto. No caso do Atlanta United, esses jogadores são o Luiz Araújo, atacante que surgiu no São Paulo, é titular lá, o Josef Martínez, centroavante venezuelano, que é titular por lá também, e o Ezequiel Barco, que é esse que eu citei para vocês e que o Internacional está interessado. Só que o Atlanta United está executando a contratação do Thiago Almada. O Thiago Almada é um atacante de 20 anos de idade do Vélez Sarsfield e é uma das grandes joias no momento do futebol argentino, tal qual era o Ezequiel Barco lá em 2017. E o Atlanta está executando essa compra por R$16 milhões, um valor ainda maior do que gastou no Ezequiel Barco lá em 2017. O Almada, evidentemente, ele chega para ganhar um salário acima do teto, acima de R$1,5 milhão por ano. E para ganhar isso, o Atlanta precisa liberar alguém, ou o Josef Martínez, ou o Luiz Araújo, ou então o Ezequiel Barco. E dentre os 3, o Ezequiel Barco é tido como mais cotado para sair. Isto porque ele teve alguns problemas de relacionamento ao longo dos últimos anos. O Atlanta United atravessou uma fase muito ruim, tá? Lá na Major League Soccer. Nessa fase aí o Ezequiel Barco se envolveu, por exemplo, em briga com o treinador. Teve um lance lá que ele brigou com alguns companheiros para bater um pênalti, bateu o pênalti, errou. Então o Ezequiel Barco é o cara que é menos cotado desses 3 para permanecer. Só que qual é a ideia do Atlanta United? É vender o jogador para a Europa, para que possa recuperar o investimento que fez lá em 2017. E por isso que o negócio está neste momento em compasso de espera. E essa informação ela foi trazida pelo César Luiz Merlo, que é o mesmo jornalista argentino que trouxe a informação do interesse colorado pelo Ezequiel Barco. O Inter executou uma proposta para o Atlanta United. Uma proposta para que o Ezequiel Barco venha para o Beira-Rio, contrato de empréstimo de 1 ano com uma opção de compra no fim. Se sabe que o Inter não vai ter dinheiro para comprar o Ezequiel Barco. Mas qual é a ideia? Tá? É que o Barco venha para o Brasil para que ele
jogue, se destaque aqui e aí desperte o interesse do mercado europeu que possa vir pagar 20, 18 milhões de dólares pelo jogador, que é o que o Atlanta United quer nesse momento. O Ezequiel Barco, nas últimas temporadas na Major League Soccer, ele ficou um pouco escondido, ele não está tão valorizado assim lá na Europa. E até por isso não houve proposta do mercado europeu ainda por esse jogador. E é nisso que o Internacional está se agarrando nesse momento e está tentando jogar com isso. A proposta feita de 1 ano de empréstimo para o Atlanta United. Só que, como eu disse, a informação trazida agora pelo César Luiz Merlo é de que o Atlanta e o jogador pediram ao Internacional para aguardar. Aguardar algumas semanas, talvez 2 semanas no máximo, para que se tenha uma certeza de que o mercado europeu não vai vir aqui buscar o Ezequiel Barco, ou lá nos Estados Unidos, não vai buscar o Ezequiel Barco, não vai executar uma proposta. Porque para ele, se vier uma proposta de um grande clube europeu para levar o Barco agora, pula uma etapa, seria a etapa perfeita, seria o caso perfeito para o Atlanta United. Se isso não acontecer, aí eles consideram a hipótese de se desfazer do Barco, aí pagando uma parte do salário, porque o Inter não vai pagar mais de R$1 milhão por mês pelo jogador, paga uma parte do salário, deixa ele na vitrine no mercado brasileiro, que é o Internacional, para ir vender ele para a Europa. Essa é a tentativa dos dirigentes do Internacional. E o negócio, nesse momento, está em compasso de espera, porque o Atlanta e o Barco aguardam as movimentações do futebol europeu. O que pode melar esse negócio? Muita coisa. Uma proposta vinda de algum clube do mercado europeu. Uma proposta vinda de algum clube do mercado europeu por outro jogador do Atlanta United, o Luiz Araújo ou o Josef Martinez. Ou então, algum clube brasileiro entrar na concorrência, já que as concorrências com clubes brasileiros não vêm dando certo para o Internacional, que perdeu o Nicão para o São Paulo, que perdeu o Felipe Melo para o Fluminense, entre outros. Se nada disso acontecer, existe a chance do Barco jogar no Internacional, um grande jogador de nível mundial, 22 anos de idade, que poderia vir por contrato de empréstimo. Compasso de espera, mas ao longo dos próximos dias a gente deve ter mais novidades. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!